a $5,13. Motivos mais do que suficientes para chamar Maurício Bellinello, nosso analista de uma geral no mercado de commodities no ar, Davi. Senhor Maurício, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os espectadores do Tempo e Dinheiro, João. Com você também, como todos nós, de madrugada acordado, vendo o mercado disparando enlouquecidamente de madrugada e agora, conforme você próprio já tinha me antecipado pela manhã. Isso. Essa leitura da soja, você atribui a quê, esse recuo? Primeiro, saiu, né, o primeiro dado da safra americana, prevendo uma safra maior do que a esperada, acima da do ano passado, principalmente, né, da 21-22, que a gente chama. Então, agora, pressionando muito a curva inteira. A soja que chegou a subir, chegou a bater hoje o contrato principal, que é o contrato março, 17,60 quase, nesse momento trabalhando a 16,60, caiu $1 dentro do dia. Né? E as pontas longas mesmo, a de março do ano que vem, por exemplo, que chegou a trabalhar em 15,10 o bushel, nesse momento em 14,30. Né? Então a soja sofreu muito, e não só a soja, o farelo também veio com força para baixo, veio na verdade mais com força inclusive do que a própria soja nesse momento, caindo quase 2% nesse momento, chegou a bater 487, está em 457 agora, João. Você pode mostrar essas curvas da soja? Posso. Para que as pessoas tenham a nítida impressão de como esse mercado é enlouquecido também, né? Para não dizer outra coisa. Ele é bastante nervoso, né? E hoje, especialmente, hoje inclusive, né, João, deixa eu colocar a câmera direito aqui. Hoje, infelizmente, não é um dia porque a gente deve usar muito como referência para essas questões, mas deixa eu colocar aqui, que eu vi que está ao contrário. Desculpe, João. Aqui está a soja mesmo, tá? Veja que ela vem lá de baixo, né? Na virada do ano de $12, bateu lá em cima 17,60 hoje, voltou com muita força. É assim, uma coisa inacreditável que ela voltou no dia hoje mesmo, né? Então temos uma situação um pouco delicada nesse momento. Eu vou colocar aqui a soja de março do ano que vem, para a gente já poder olhar ela também. Veja que também caiu muito forte hoje, né? Vindo lá de 11,90, chegou a bater 15,10, rompendo os 15, mas voltou literalmente para onde estava no dia 10 de fevereiro. Então a soja como um todo, João, está bastante pressionada exatamente por causa daquilo que a gente falava, que assim que tivéssemos informações sobre a safra americana, provavelmente isso viria estressando o mercado, até porque com a situação hoje na Ucrânia, né, daquela região como um todo, isso deve pressionar ainda mais a questão dos fertilizantes. E lembrando, a soja é uma cultura que precisa de muito menos fertilizante do que o milho. E vai entrar a safra americana agora, vou começar a plantar. E, portanto, se os fertilizantes permanecerem nos níveis que estão extremamente pressionados, provavelmente haverá parte de rotação ainda maior de safra de milho para a soja nos Estados Unidos. E, portanto, pressionando ainda mais o preço. Bom, para bom entendedor, minha palavra basta, né? Então, há uma tendência, não é expectativa, nem perspectiva, uma tendência de diminuição dos preços da soja mais à frente, com base nos negócios lá em Chicago, certo? Certíssimo, João, é exatamente isso. Lembrando, né? Hoje é aquele dia, João, que eu gosto de lembrar que não é muito bom você ficar pensando muita coisa, né? Os fatos estão se colocando no ar ainda, então é muito bom que a gente acompanhe com calma, aguardando, até porque o movimento que o petróleo fez hoje no intra, foi um movimento no intraday, dentro do dia, né? É muito sintomático, porque ele veio de $99 e ele bateu 94 na queda. Ou seja, estão vendendo petróleo, ou seja, não é uma briga de graça. As coisas não estão claras ainda, muito longe disso. Quando eu digo que não estão claras, é que tem muita gente também pregando a hecatombe, né? Tomem muito cuidado com isso. A situação na Ucrânia como um todo não é exatamente uma situação como tem sido delineada, né? Por que eu estou dizendo isso? Na Ucrânia especificamente, João, o leste da Ucrânia, Donetsk e Lugansk, que são as duas áreas principais, são áreas russas, onde tem muita população russa. Os russos, inclusive, deram centenas de milhares de passaportes russos para ucranianos. E, portanto, o poder ali naquela região é um poder russo e é muito difícil você invadir um povo que não quer ser invadido. Agora, um povo que quer, ou que tem grande parte da população que deseja uma anexação, eu acho que essa história ainda vai muito longe. Sim, mas o fato é que no mercado o pessoal precificou
a invasão antecipadamente, Isso. né? Isso. Apostaram na alta para fazer lucro e aí hoje estão realizando, botando no bolso. Essa é a tendência. Foi na madrugada, na verdade, né? A coisa correu muito solta na madrugada, né? Uma coisa de extrema volatilidade que a gente chama, muito dinheiro trocando de mão, gente comprando, vendendo, meio perdido no conflito de informações. Mas agora, quando as coisas literalmente vão clareando um pouco mais, né, de fato o que está acontecendo, a ausência dos Estados Unidos até o presente momento de uma reação mais intensa, o mercado deu uma bela de uma segurada nos ânimos. Lembrando, por que eu estou dizendo isso? Se os Estados Unidos de fato não se posicionarem de uma forma muito importante, o que iria pressionar os preços para cima, a chance disso ser um conflito rápido e potencialmente menos danoso é grande, e o mercado então, por hora, acredita que essa possibilidade está se desenhando, João. Então é bem isso mesmo. Então essa é a conclusão, de ter uma ação rápida, a Rússia dominar politicamente a Ucrânia e o conflito diminuir de tensão. Exatamente, porque lembrando que o mercado odeia a incerteza, João. Incerteza é um problema, né? Quando a incerteza tende a diminuir, os preços também tendem a arrefecer. Não à toa a soja fez o que fez. O milho mesmo despencou no Inter, chegou a bater quase 6% de alta, caiu 4% já agora aqui, inclusive. Ou seja, deixando claro, eu não acredito nem um pouco que isso passou, nem de longe. Esse conflito vai se arrastar ao longo das próximas semanas ou meses, mas eu estou só realmente aguardando, primeiro, o papel de de China e de Estados Unidos, o que é que vem por aí. O Jornal Valor está distribuindo uma informação que o mercado de fertilizantes está paralisado nesse instante, ou esteve paralisado, Sim. A gente não sabe exatamente nesse instante, porque, claro, a Rússia é um dos maiores fornecedores de NPK, então, assim, você também vê qual é a consequência disso na alta dos fertilizantes, professor? Bom, por hora o mercado está paralisado, tá? Nesse sentido. Paralisado, leia, está todo mundo aguardando fatos novos, né? Porque o problema principal ali, João, naquela região, não diz respeito tanto ao preço da ureia ou do MAP, do DAP, diz respeito à disponibilidade. Se isso se estender, tende a aumentar a escassez do produto. Não é o preço só, é que não vai ter. Por quê? A maior parte das armadoras, né, de fretes marítimos, Maersk e as gigantes, não estão conseguindo assegurar as cargas. Ou seja, começam com as seguradoras não assegurando mais. Portanto, a Maersk quer transportar, por exemplo, trigo daquela região para qualquer outro lugar, vai sem seguro. E quem que é o dono do navio que vai aceitar isso, né? Transportar qualquer carga sem navio. Então, além das questões de dificuldades logísticas dentro daquela região, ninguém está conseguindo fazer com que os navios nem cheguem e nem saiam de lá, porque literalmente os transportes ficarão paralisados nesse momento, João. Tá. Antes de falar de dólar, conclusão e recomendação aos produtores. Você já deu, né? Calma, quem estiver muito estressado vai pescar, não é dia de fazer negócio, é dia de olhar. Mas olhar para onde? Qual é a mira que nós temos que assentar, Maurício? Bom, nesse momento, João, como eu falei, é um momento de extrema volatilidade, né? Ou seja, o mercado está numa grande incerteza e isso está diretamente precificado. Um ativo que é calmo, assim como é o milho, por exemplo, que vai de mais 6 para mais 1, em questão de 1 hora, 2 horas, isso é um sinal claro de que mesmo os maiores operadores desse mercado estão inseguros, né? Ninguém sabe ao certo para onde as coisas vão agora. Então, nesse momento, João, do ponto de vista do produtor, deixa eu dar uma informação. Muitos dos meus clientes hoje pela manhã não conseguiram realizar vendas, porque as tradings saíram das compras, tá? Então elas ficaram momentaneamente fora das compras. Não compravam nada. Depois elas voltaram, mas com preços bastante conservadores, viu, João? Todo mundo muito incerto sobre o que está acontecendo agora. Então, a dica que eu posso dar se você não fez nada, não vendeu soja, por exemplo, que está voando, né, batendo $16, agora nesse momento o spot negociado a 16,70, no mínimo você poderia tentar verificar se o preço de agora, com o dólar voltando um pouquinho, né, que não subiu tanto assim também, depois do que caiu 2,12, 2,13, não é exatamente um dólar alto, né, é uma oportunidade de você pelo menos tentar assegurar parte das suas vendas no físico. Se você não pretende fazer isso, João, esse não é exatamente um bom momento para montar estratégias no mercado.
Por quê? Como você mesmo comenta, uma das principais variáveis na montagem do preço das estratégias no mercado é a chamada volatilidade. E nesse momento, a volatilidade, que literalmente diz o quanto vai custar a defesa, quanto vai custar o hedge, está muito alta. Portanto, qualquer operação no mercado, no momento de mercado bombando como é agora, é muito desfavorável. Isso volta para aquilo que a gente já falou várias vezes. Proteção se compra em dia de sol. Em dia de tempestade de canivete, você fazer isso agora não é um momento muito oportuno, João. Portanto, na minha opinião dólar em alta, soja brigando num preço e sabendo principalmente que a safra americana já deu sinais de vir uma safra grande, eu, sinceramente falando, tomaria muito cuidado e procuraria avaliar uma venda no físico, João. Tá, rapidamente o petróleo, então, como é que você vê a perspectiva? O petróleo é um dos que está mais estranho, sendo bem sincero. Lembrando, subiu, está agora em $96, tanto o Brent quanto na faixa dos 96, quanto o WTI, né? Lembrando, a Rússia não é exatamente uma grande produtora de petróleo globalmente, em termos de exportação, ainda que seja uma grande produtora também. Detalhe interessante, João, com todos esses conflitos acontecendo, todos eles, nem os oleodutos, nem o gasoduto que vai para a Europa parou de trabalhar. Sabia disso? Que passa por dentro da Ucrânia? Nem os oleodutos, nem os gasodutos pararam. Nenhum. Portanto, tem algo estranho no ar. Entende? Como é que você tem um conflito armado que literalmente não... né? Eu gosto de lembrar da Guerra do Kuwait, por exemplo, nos anos 90, né, quando o Saddam Hussein invade o Kuwait. O primeiro grande movimento foi o quê? Botar fogo nos postos de petróleo, né? E nesse momento invadiram a Ucrânia, tudo, e os gasodutos continuam trabalhando, a Europa continua recebendo. Então, nesse momento, o petróleo está estranho. Subiu, mas está agora na casa dos 4%, que não é exatamente uma alta estratosférica. Ele chegou a bater os $100, mas agora está na faixa dos 96. Então, por hora, estamos pressionados. Não duvidaria de um aumento de gasolina em breve no Brasil, se esse preço se estabelecer, porque isso cria uma pressão na Petrobras. Mas é isso. Por hora, no petróleo, eu estou naquele momento que eu estou sem opinião, João.